Gente, estou hoje em Paris e aqui ao fundo nós temos o conhecido Arco do Triunfo, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Muitas vezes as pessoas confundem o devido tratamento de um problema, focando muito mais a consequência do que a causa. Essa é uma distinção a ser feita não só no terreno da medicina, mas também na perspectiva bíblica e espiritual. Causa ou consequência? Do que é que Jesus veio tratar? Essa será a nossa conversa nos próximos minutos. A palavra de Deus nos diz em Gálatas, no capítulo 3, nos versículos 13 e 14, o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A declaração de que fomos resgatados da maldição pela obra de Jesus Cristo na cruz é inquestionável. No entanto, muitas vezes eu penso que não estamos compreendendo com clareza essa declaração. Em primeiro lugar, que tipo de maldição o texto está falando? A Bíblia fala sobre a maldição da lei e diz que Jesus fez isso nos substituindo. O texto mencionado, maldito o que for pendurado no madeiro, está lá em Deuteronômio 21, nos versículos 22 e 23, e mostra que Cristo assume esse lugar de maldição, essa sentença da própria lei, nos substituindo. Agora a pergunta a ser feita é: qual é essa maldição da lei da qual fomos resgatados? Se fomos resgatados de algo, é importante que a gente entenda de forma correta o que de fato Jesus fez por nós. A maneira como muitos pregadores têm entendido e levado adiante essa mensagem é trabalhar a ideia e o conceito do Velho Testamento, de que obedecer à lei que Deus deu através de Moisés traria bênção, mas desobedecer à lei traria maldição. Em Deuteronômio 28, por exemplo, nós lemos a respeito dos mais variados tipos de maldição, assim como para aqueles que obedecessem, haveria os mais variados tipos de bênção. Mas, resumindo aquela lista enorme de Deuteronômio 28, a partir do versículo 15, haveriam enfermidades, haveria fraqueza e indisposição física, haveria dificuldades financeiras, haveria falta de chuva sobre a terra, para quem tirava o sustento da terra, isso era algo terrível, e o juízo poderia se estender desde as pestes até a derrota diante dos inimigos e até mesmo a morte. Então, normalmente, de uma forma simplificada, falamos que ser resgatado da maldição da lei é ser redimido da enfermidade, é ser redimido da falta de recursos, é ser redimido da própria morte. E é fato que Jesus veio mexer com essas questões. Mas, como falamos inicialmente na introdução do vídeo, nós precisamos pensar em termos de causa ou consequência. Porque quando focamos que o resgate da maldição tem apenas a ver com a enfermidade, tem apenas a ver com a derrota, tem apenas a ver com a morte, nós estamos trabalhando, na verdade, a consequência e não necessariamente a causa do problema. A única razão pela qual alguém estaria debaixo desse tipo de maldição era pela desobediência da lei de Deus. No entanto, algo que nós precisamos entender com clareza, apresentado pelo Novo Testamento, é que o homem, durante os dias da Velha Aliança, ele não tinha condições de obedecer à palavra de Deus. A Bíblia nos mostra que a lei foi dada como uma espécie de aio para nos guiar a Cristo. A Bíblia diz que ela só veio mostrar a fraqueza da carne. E por isso Jesus precisou ter na própria carne o julgamento de Deus, porque esse era o problema do homem, era um problema de natureza. A sua incapacidade de obedecer, de viver plenamente o que Deus tinha, foi ressaltada pela lei. Quando a Bíblia diz que Jesus veio nos redimir da maldição, Ele não veio apenas tratar da consequência, Ele veio tratar da causa. É lógico que quando a causa é resolvida, haverá também, inevitavelmente, uma interferência nas próprias consequências. Mas se trabalharmos apenas a resolução da consequência, não temos a resolução da causa. Porque o homem estava debaixo da maldição, preso às consequências do pecado, pela sua incapacidade de viver em obediência. E essa é a mensagem extraordinária da graça. Graça não é apenas um Deus que passou a ser mais tolerante ao pecado quando era intransigente no Velho Testamento. Não, de forma alguma. Nós precisamos entender o que é a graça. Ela não apenas, onde abundou o pecado, ela superabundou, mas ela veio para nos arrancar do pecado, para que nós não precisássemos viver mais nesse lugar.
A palavra de Deus diz que a graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2,11 diz isso, ensinando-nos que, renegadas as paixões, as impiedades mundanas, vivamos no presente século de forma sóbria, justa. Essa santidade produzida pela graça precisa ser anunciada. Ela não apenas tira o homem do pecado, mas o ensina a viver longe dele, o empodera, o capacita, o habilita para viver a obediência. A grande confusão sobre o assunto de lei e graça nos nossos dias. Quando você olha para a lei, você precisa entender, havia um mandamento dado por Deus. O propósito desse mandamento era a obediência. A não obediência ou não cumprimento dele produzia consequências. Isso leva o homem a estar debaixo de maldição. Mas quando chegamos na nova aliança, e a palavra de Deus declara que o fim da lei é Cristo, ela não está necessariamente dizendo que agora não existe mais nenhum tipo de lei. O livro de Hebreus diz lá no capítulo 7, no versículo 12, que se a mudança de sacerdócio, e é claramente que isso aconteceu em Jesus, deixamos o sacerdócio levítico por um que é chamado de o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é o sacerdócio de Cristo. A Bíblia diz que se a mudança de sacerdócio é a mudança de lei. Então, quando Paulo está escrevendo aos Romanos, diz o fim da lei é Cristo, ele está falando de uma lei específica, a lei mosaica. Ele não está dizendo que não haveria nenhum tipo de lei. O próprio Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, há mandamentos na nova aliança. A Bíblia diz que Jesus deu, pelo Espírito Santo, mandamentos aos seus apóstolos que foram estendidos e ensinados a cada um de nós. A nova aliança, portanto, continua tendo mandamentos. Nós temos instruções bíblicas que têm o mesmo propósito que tinham na velha aliança. Devem ser obedecidos. A não obediência, o não cumprimento dessas leis e mandamentos do Novo Testamento ainda trazem consequências como havia na velha aliança. Qual a grande diferença entre a lei e a graça? É que a lei mostrou a incapacidade do homem de obedecer. E na graça, nós somos empoderados por Deus para viver obediência. Quando focamos a obra de Cristo apenas na consequência da maldição do pecado, da desobediência, nós vamos tratar um assunto periférico. Por exemplo, Jesus curou os enfermos? Claro. Ele ordenou os apóstolos a fazerem o mesmo? Sim. A igreja deve continuar curando os enfermos? Sim. Mas vamos lembrar que o próprio Jesus se dirige a determinada pessoa e diz, vai e não peques mais para que não te suceda coisa pior. O que Jesus está dizendo? Ao curar sua enfermidade, eu estou mexendo num problema, numa consequência do seu pecado. No entanto, não adianta eu curar a consequência e você continuar metido e enfiado na causa do problema. O problema vai voltar, a consequência vai se manifestar de novo. Então, eu de forma alguma estou falando contra a cura de enfermidade, contra a provisão para necessidade, contra aquilo que Deus veio fazer na obra de Jesus na cruz. Mas se nós limitarmos somente a uma ação circunstancial, o que Deus tem para nós estamos diminuindo muito a obra de Jesus. Ele não veio tratar apenas da consequência, ele veio tratar da causa, que inevitavelmente afetaria também as consequências logo depois. E se compreendemos isso, se olharmos a obra de Deus nessa perspectiva, as coisas ganham uma figura diferente. De fato, podemos andar hoje num lugar de obediência. Aliás, o livro de Romanos nos fala a respeito da obediência da fé. Nós precisamos entender que a fé, ela tem uma confissão. A Bíblia diz que se crê no coração e se confessa com a boca. A fé tem uma visão. A Bíblia diz que Moisés ficou firme como quem vê o invisível. Mas de acordo com o ensino de Tiago, a fé tem obras. E essas obras da fé se manifestam principalmente pela obediência. Uma das maneiras de atestarmos a nossa fé no Senhor Jesus é andando em obediência a Ele. Uma das maneiras de vivermos esse amor tão proclamado da nova aliança é obedecendo os mandamentos do Senhor Jesus. E isso é possível hoje, por causa da graça de Deus. Somos encorajados no livro de Hebreus a nos aproximar do trono da graça, a procurar socorro em ocasião oportuna. E essa afirmação é feita logo depois de dizer que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, que foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Em outras palavras, quando nós estamos em tentação, podemos ir ao trono da graça para receber socorro. A graça nos empodera para vencer o pecado, para dizer não à desobediência, para poder trilhar o caminho da obediência. Porque a manifestação da obra da cruz não veio apenas tratar com as consequências do pecado, veio tratar com o nosso problema de natureza. Isso é a essência do Evangelho, um novo nascimento, uma mudança de natureza, um empoderamento
pela obra do Espírito Santo que em nós habita e a manifestação da graça de Deus, para podermos viver plenamente os mandamentos de Deus, para podermos obedecer aquilo que nos foi dado e apresentado por Deus como inegociável. Os seus princípios precisam ser praticados. Agora, como acabei de declarar, quem pode nos capacitar, empoderar para viver a obediência é o Espírito Santo. E foi disso que o apóstolo Paulo falou aos Gálatas. Ele diz: Cristo nos resgatou da maldição para que a bênção de Abraão chegasse a nós. O que era a bênção de Abraão? Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus tinha um plano que não era apenas para a linhagem natural de Abraão, mas para todos os gentios. Ele diz para que em nós chegasse a bênção de Abraão, a fim de que recebêssemos o Espírito prometido. Para que as famílias da terra fossem abençoadas, precisavam praticar a lei de Deus, o mandamento de Deus. Para que pudéssemos ter condições de obedecer a palavra de Deus, nos foi dado o Espírito Santo. Nós não podemos olhar apenas para a remoção da maldição, mas para a entrada da bênção. E a bênção se manifesta pelo empoderamento do Espírito Santo nas nossas vidas, que nos dá a capacidade de vencer a carne, de anular a inclinação ao pecado e andar em obediência a Deus. Nenhum de nós precisa viver debaixo do efeito ou das consequências da maldição. Cada um de nós pode viver e caminhar na bênção de Deus. Essa é a boa notícia do Evangelho. Essa é a boa nova. Ele não veio tratar apenas da consequência. Ele veio resolver a causa do problema. E nós somos abençoados por tratar com a causa. Que Deus nos ajude a andar nesse lugar de correspondência cada vez maior com Ele.